Boa noite a todos, Vinícius da 4 falando aqui. E hoje a gente vai falar sobre uma notícia muito importante que nós recebemos hoje e é a respeito do mercado financeiro brasileiro, tá? Eu vou ler aqui para vocês a notícia, foi publicada hoje na nossa página do Instagram e de maneira bem rápida e direta para a gente falar sobre esse tema, tá? O Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, cortou hoje a taxa básica de juros, taxa Selic, em 0,75 ponto percentual, de 3% para 2,25% ao ano. É o menor patamar desde o início da série histórica em 1996. A decisão foi unânime e veio dentro do esperado pela maior parte dos analistas. Este foi o 8º corte seguido e o 4º anunciado neste ano. Bom, o que isso quer dizer para a nossa economia, tá? E principalmente para o bolso do brasileiro, o seu bolso. Quem está assistindo a gente aqui agora e quer entender um pouco mais sobre como isso pode afetar a sua vida e a vida não só hoje, mas dos seus filhos e futuramente, tá? A gente já estava esperando que isso fosse acontecer, tá? Mas como tem muitas coisas acontecendo em meio a uma pandemia, a gente está vendo o Brasil passar por uma mudança econômica muito grande, não só o Brasil, como o mundo inteiro, passar por uma mudança econômica muito grande em meio a uma pandemia. Isso está sendo um pouco mais conturbado e agitado do que a gente gostaria, né? E está sendo bem mais acelerado, tá? O que isso significa? Quando a gente corta, né, quando o Banco Central corta a taxa de juros, tá? A taxa Selic cai, isso significa que a partir de agora, todo investimento que você fizer baseado na taxa básica de juros, na taxa Selic, ele vai render menos, tá? Ou seja, a taxa Selic estava em 3% e agora 2,25% ao ano. Significa que todo rendimento seu, como por exemplo, algum rendimento que você faz no CDI ou no Tesouro Selic, vai render bruto 2,25% ao ano. Se você descontar o imposto de renda, você vai ter um rendimento aí de 1,86% ao ano, tá? Se você for avaliar a nossa média histórica de inflação, a nossa inflação atual, hoje, se você deixar o seu dinheiro investido na renda fixa, com o balizamento da taxa Selic, você vai estar tendo prejuízo, tá? Significa que se você coloca 10 mil reais hoje, tá? Daqui a um ano, você vai ter 186 reais de lucro, tá? De rendimento, tirando já o imposto de renda, que considerando a taxa regressiva do imposto de renda. Significa que daqui a um ano, esses seus 10 mil reais, né, em um fundo de investimento como o Tesouro Selic, por exemplo, ou como a poupança que rende ainda menos, tá, do que o Tesouro Selic, como a maioria dos brasileiros ainda tem dinheiro em poupança, isso significa que daqui a um ano, esse seu dinheiro, esses seus 10 mil reais, ele vai estar em 10.186 reais. Isso é ruim, porque com a nossa inflação atual, os seus 10 mil reais, que viraram 10.186 reais daqui a um ano, não compram a mesma coisa que eles compram hoje, tá? Por mais que você tenha ganhado dinheiro, tá? Os seus 10 mil reais viraram 10.186 reais. Mas esses 186 reais que você ganhou, daqui a um ano, não vai ter o mesmo poder de compra que tem hoje pela inflação, tá? Significa, então, que o brasileiro está cada vez mais fadado a buscar o autoconhecimento sobre como manipular e perder o medo de pegar o seu dinheiro suado, que você trabalha, que você conquista, com o seu negócio, com o seu emprego, e começar a manipular ele de maneira um pouco mais criteriosa, né? Com um pouco mais de embasamento e de conhecimento que você precisa buscar sobre o mercado financeiro, tá? Quando você pegar o seu dinheiro, você não vai querer mais ele sendo administrado por bancos que cobram altíssimas taxas de administração dos produtos que eles vendem. Isso é um processo natural. O Brasil está passando por um processo que outros países passaram, economias mais estáveis e bem mais evoluídas que o Brasil, como os Estados Unidos, por exemplo, tem baixíssimas taxas de juros, tá? Então, isso é um processo meio que natural. O Brasil tem um histórico de taxa Selic muito alta. A gente chegou a ter taxas acima de 10%, 14% nos últimos anos. Aparentemente era uma coisa maravilhosa, era muito bom, estávamos vivendo num mundo maravilhoso. Qualquer dinheiro que você colocava lá rendia 14% ao ano, tá?
mas isso é uma coisa que a longo prazo não se sustenta, é uma coisa que a longo prazo não consegue ser autossustentável, tá bom? A taxa de juros muito alta, a inflação também fica alta e vai desregulando tudo, tá? Então, basicamente, o que a gente está passando hoje, o que está acontecendo, é uma reformulação da maneira como o brasileiro precisa investir. Deixando um pouco de lado, só falando da economia brasileira, mas falando do nosso dinheiro, do seu bolso, isso tudo está significando que a gente precisa buscar novas formas de investir, assim como pessoas em outros países fazem, criam a sua educação financeira desde cedo, dos seus filhos, e buscam esse autoconhecimento, tá? Isso significa que a fonte hoje de rendimento mais vantajosa, que oferece melhores resultados, que não vai te fazer ter prejuízos certos em cima da inflação e que vai te possibilitar ter ganhos maiores, é a renda variável, né? Estamos falando aí dos fundos de investimento, dos fundos imobiliários, da bolsa de valores com as ações e de outros tipos de investimento que a gente tem de renda variável hoje disponíveis aí no mercado, tá? É importante citar que, independente do que está acontecendo com o Brasil, a taxa Selic caindo, outras taxas não estão acompanhando. Taxas de bancos, né? Taxas administrativas, taxas de empréstimos, taxas de cartões, taxas de administração de produtos que você tem investido em banco às vezes, né? Elas ainda não acompanharam, estão muito altas. E o brasileiro pode ter ainda não uma visão de como isso é grave, mas a longo prazo as pessoas vão começar a ver que o seu dinheiro já não está mais rendendo, só ficando parado lá no banco, ele não está mais tão seguro assim quanto você imaginava. Você está perdendo o poder de compra ao deixar o seu dinheiro parado lá no banco, tá bom? Então, basicamente o que a gente tem para falar hoje é isso. Isso é uma notícia importantíssima, tá? A gente está hoje no dia 17 de junho de 2020 e estamos vivenciando o 4º corte anual da taxa Selic e o 8º seguido. Vem caindo já há bastante tempo e a gente já esperava isso, tá bom? Conforme a gente for adquirindo autoconhecimento, adquirindo novas formas de investir em renda variável, a gente vai perceber que aquela coisa de deixar o dinheiro parado lá no banco já não é mais tão vantajosa, tá bom? Boa parte dos brasileiros ainda está nesse limbo, ainda está no obscuro, pela falta de conhecimento, pela falta de disponibilidade de ajuda para essas pessoas entenderem que não dá mais para só esperar o dinheiro vir até você. Você tem que buscar novas formas de ir atrás do seu próprio rendimento, tá bom? Mais uma coisa, pessoal, importantíssimo. Vamos sempre prestar atenção na taxa que os bancos ou que os fundos cobram para administrar o seu dinheiro, ainda que seja prometido rendimentos acima da taxa Selic ou do CDI, a gente tem que ficar de olho nas taxas administrativas, porque elas costumam comer uma parte desse seu capital que está investido, tá bom? Esse é o tema que a gente tinha para falar hoje, é um tema bem direto, bem rápido, acabamos estendendo um pouquinho porque falamos sobre como isso afeta as nossas vidas, mas eu espero que todos vocês que estejam nos assistindo hoje entendam qual é a importância e qual é a gravidade do momento que nós estamos passando, ainda mais porque vem acompanhado de uma crise econômica e de saúde global com a pandemia, tá bom? Vamos buscar sempre autoconhecimento, vamos buscar investir melhor o nosso dinheiro e vamos garantir melhor o nosso futuro. Agradeço a atenção de todos vocês e obrigado. Sigam a 4 no Instagram e curtam todos os nossos conteúdos gratuitos que a gente fornece sobre conhecimento financeiro na nossa página. Muitíssimo obrigado a todos, um abraço.